Fala galera, aqui é o JJ. Eu vou estar falando um pouco com vocês sobre quadrinhos aqui no meu canal, mais sobre isso, sobre também filmes e artistas, quadrinhos autorais, algumas coisas mais diferenciadas que não tem normalmente você não encontra facilmente. Então, eu decidi montar um tipo de estrutura para falar. É, eu vou tá comentando sobre artistas hoje. Então o artista que eu escolhi hoje foi o Neil Adams, aqui, esse cara aqui do lado. Ele fez um trabalho dele de 59 até hoje e ele tá com 74 anos hoje. É um cara que ele se formou em desenho industrial e o sonho dele era começar a trabalhar como freelancer para DC inicialmente. Ele não conseguiu fazer isso, ele acabou partindo para Dell Comics, que era uma produtora de material licenciado é aquele material que você pega o personagem de uma certa produtora e você produz um material para ela com base numa série de pedidos, isso antes dele conseguir de fato pegar o que ele queria, que era o trabalho de freelancer com a DC. Ele chegou a trabalhar como freelancer da DC em alguns personagens, principalmente o Batman, o Arqueiro Verde e o Desafiador, que é o personagem que é um personagem de assinatura dele, que é um tipo de herói misturado com anti-herói. Ele tem alguns dilemas bem complexos. E o interessante do Neil Adams, que ele conseguiu reinventar esses personagens na época que ele fez, é que ele tinha um traço muito naturalista. Então, o naturalismo é uma coisa que pretende encaixar o realismo em cima da paisagem natural onde ele se encontra. Isso ele manteve nos todos os trabalhos. Então quando você analisa a obra do Batman, essa, essa é uma obra da série Lendas, que a Panini tem lançado, é bem legal. Ela pega algumas coletâneas de alguns artistas famosos e joga aqui, seleciona melhores histórias e vai colocando aqui para você poder acompanhar o trabalho desse artista. Atualmente a do Batman já terminou, eles estão começando agora com o Superman. Espero que como talvez o Flash ou o Aquaman seria interessante. Então, como eu estava falando do Neil Adams, ele foi um cara que ele estava lutando muito pelos direitos dos artistas de terem o crédito reconhecido pelos personagens que eles criaram, e ele advocou muito politicamente essa questão dos artistas terem um crédito em relação aos personagens. Então, é um cara que fez uma diferença realmente no mundo autoral dos quadrinhos. Tem uma curiosidade aí que ele trabalhou com a Continuity Associates no ano de 1970. Ele foi um dos fundadores, na realidade, e era uma empresa que produzia storyboards para filmes. Então provavelmente eles fizeram alguns filmes, inclusive do Batman antigo, dos storyboards que são sequências resumidas do que são as ações das cenas dos filmes. Então eles produziam esse tipo de trabalho para produtores de filmes. Outra curiosidade aí é que ele tem um canal, chama neiladams.com. Ele fala sobre uma história de novo modelo de universo e sobre expansão desse mesmo universo. Então eles pregam algum tipo de cultura que não existia Pangeia inicialmente, e sim existia um outro tipo de planeta Terra, e o universo está sempre em expansão. Eu não sei em detalhes como é que funciona, mas se alguém quiser interesse, está aqui o canal neiladams.com. É um canal no YouTube que você pode acompanhar o trabalho dele em relação a coisas que não estão relacionadas a quadrinhos. Eu vou falar agora um pouco da obra. Essa obra aqui do Batman, ela foi lançada em 5 volumes de aproximadamente 200 páginas, 150 a 200 páginas cada volume, e ela apresenta bastante o trabalho do Batman em equipes. Uma coisa que é bem interessante nessa obra é que todos os trabalhos do Batman eles estão relacionados a alguma equipe. Inclusive tem issues aqui onde o Batman ele é um coadjuvante e na verdade a equipe ela está participando bem mais do que ele. Ele introduz também alguns conceitos interessantes, que é a coisa do herói lidar com vilões cotidianos. Ao contrário do que a gente está vendo hoje esse movimento nos filmes e na TV, onde o herói está lidando com vilões fantásticos, com superpoderes, ou mesmo o Coringa, que não tem superpoderes, mas é um cara altamente complexo, que cria crimes complexos. Esses quadrinhos aqui do Neil Adams, eles lidam
em sua maioria, claro, o Coringa inclusive ele aparece no final da história, mas eles trabalham muito esse lado do Batman de lidar com vilões normais, vilões criminosos de rua, mafiosos, traficantes de drogas, esse tipo de vilão. E é bem legal. Outra coisa que o quadrinho explora bastante é a relação do Batman com o Robin. No caso, o Robin aqui que ele utiliza é o Dick Grayson, não tem transição para outro tipo de Robin. O Dick Grayson está presente durante toda a saga. E o Batman, ele inclusive se mostra como um pai para o Dick Grayson em vários momentos. E o Dick Grayson faz suas trapalhadas, tem suas crises de ciúme em relação a alguns outros personagens que aparecem. Eles têm uma relação meio pai e filho e o Dick Grayson fica exigindo essa atenção do Batman. Isso é uma coisa que é bem trabalhado. Então você vê isso, linka o lado do artista de trabalhar o realismo com a história de fato. Não é só tratar realismo de uma forma imagética, mas também pega esse realismo e colocar na história, onde o Batman é um personagem real que lida com problemas reais, com pessoas reais. E isso é interessante. Alguns outros personagens que aparecem, como eu falei, eles trabalham muito esse lado de equipe do Batman e do Dick Grayson. O Superman, ele aparece, inclusive tem histórias engraçadas. Uma delas é uma gincana do Batman contra o Superman. E por trás dessa galera tem uma galera que é tipo super inimiga do Batman, uma galera que é super inimiga do Superman. Não dando spoiler da história, mas tipo, a história gira em torno desses fãs querendo lutar contra si pra defender o herói, como se fosse uma liga de fã-clube lutando pelo seu avatar. E isso denota algumas coisas que a gente vive na sociedade moderna que foi desenhado em décadas atrás. Como eu falei, o Desafiador é um personagem de super assinatura do Neil Adams, é um personagem que ele recriou e que tipo, foi com a carreira dele em sua boa parte. O Desafiador é um fantasma que ele morreu, mas o espírito dele continua vagando. E ele consegue ocupar o corpo das pessoas, tomando conta das ações dos movimentos dela enquanto ele ocupa aquele corpo físico. E ele inclusive chega a fazer isso com o Batman. Ele pode entrar no corpo do Batman e tentar virar o Batman. Tem outra história interessante que ele toma o corpo do Batman e tenta agir como se fosse o Batman para salvar algum problema, mas ele vê que ele não é o Batman e sim ele é o desafiador, então ele tem que deixar o Batman tomar conta daquele problema, que não é um problema para ele. Aparecem outros personagens heróis que a gente já conhece, como o Aquaman, o Flash é outro que aparece. Aí aparecem alguns outros times de super-heróis como a Turma Titã, que é a formação de super-heróis mirins, dos ajudantes. Então ele envolve o Wally West, que é o Kid Flash, o Dick Grayson, envolve a Supergirl e todos os super-heróis que são os sidekicks. Os sidekicks dos super-heróis que a gente conhece. Da Liga da Justiça tem a Turma Titã, que são os sidekicks dos super-heróis. Então eles tomam o lugar dos super-heróis e tem que resolver uma série de problemas. A Batgirl ela é representada muito nas histórias dele não como uma super-heroína, mas como uma donzela em perigo que ele precisa salvar em algumas situações. Mas ela não é ela não aparece tanto assim, mas ela tem esse lado do Batman, do lado playboy galanteador dele. É um lado que mostra aqui no trabalho do Neil Adams. Finalmente, quando a história vai culminando, ele tem alguma introdução ele tem uma introdução de um personagem bem interessante que é o Man Bat, que acho que até quem viu o episódio de The Big Bang Theory, não sei se foi o último ou se foi o penúltimo, não tenho certeza, mas ele fala do Man Bat. Então, pra quem não sabe, o Man Bat, o cientista que era obcecado pelo Batman e estava em busca de uma fórmula pra virar o Batman. Ele achava que o Batman era só ele sabia que o Batman era só um homem com a capa e todos os apetrechos do morcego, mas ele não era um morcego de verdade. E ele fez uma fórmula baseada, ele era um geneticista, para tentar virar um morcego e ser mais poderoso do que o Batman. E esse personagem aparece, ele acaba virando um vilão do Batman em algum momento, porque ele tem essa disputa de poder pelo Batman. E em um segundo momento ele acaba virando um ajudante do Batman para resolver outro problema com um inimigo maior, que é sempre o Coringa. Como todo mundo sabe, o Coringa é o Nêmesis do Batman, é a personalidade oposta dele. Então se espera que no final da história, provavelmente eles vão ser o embate final. E a proposta do Neil Adams é uma proposta mais realista, então ele traz esse lado da vida real,
do relacionamento romântico, da parceria com o outro, de problemas que pessoas reais têm. Então, para quem quiser, são 5 volumes, vale muito a pena consumir na ordem, mas se você quiser consumir o trabalho do artista sem ler toda essa história, é, você pode comprar o volume 5, que é o volume onde o Coringa finalmente aparece, é onde a história termina, digamos assim. Elas não são. A história em si ela não é uma sequência lógica. Se você começava a ler do volume 5 sem ter lido os outros, você vai entender, sem problemas. Mas é legal você acompanhar a evolução, porque elas são apresentadas na ordem de publicação, ou pelo menos na ordem que a cronologia se move. É, recomendo para quem quiser ler. Ahn, essa semana ainda eu vou falar de um personagem. é, não vou falar que personagem é esse, vou deixar pra dica aí. Mas é um personagem que ele iconiza épocas dos quadrinhos. Então, essa dica que eu vou deixar, quem quiser adivinhar, pode deixar comentário aí no vídeo. É, quem tiver lido ou acha que tem um palpite, mas ele iconiza diferentes épocas dos quadrinhos e ele usa uma metalinguagem na sua história. Vamos lá. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você tiver algum comentário sobre o vídeo, alguma crítica, angústia, sugestão, pode deixar um comentário aqui, eu vou tentar responder. E se você quiser acompanhar meus próximos trabalhos que eu vou fazer, eu não pretendo me ater apenas a personagens de quadrinhos, eu não, inclusive não pretendo me ater a personagens mainstream de quadrinhos. Eu vou falar sobre outras coisas aqui que pode ser interessante para você, que se você quiser expandir um pouco do seu conhecimento em relação a esse universo gigante. E se você quiser estar acompanhando isso, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.